Olá, muito bom dia para todo mundo. Tá começando agora o seu AB1 dessa quarta-feira, dia 10 de setembro. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. 11 horas e 47 minutos, vamos juntos aqui ao vivo pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo para começar esse AB1, porque o dia deve ser de sol entre nuvens aqui em Caruaru, hein? Podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas à tarde também. Essas imagens são ao vivo aqui da capital do Agreste, ó. E à noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura nesse instante está marcando aí 26 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19 graus. Vamos dar uma olhadinha também na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. A exemplo de Belo Jardim, que fica aqui no Agreste, ó. Temperatura mínima prevista 17 graus e a máxima pode chegar aos 24. Catende fica na zona da Mata Sul. A mínima é de 19 graus por lá e a máxima pode chegar aos 28. E tem Sertânia no Sertão, hein? 18 graus a mínima e 29 graus a temperatura máxima. E nessa edição nós vamos trazer informações sobre as investigações daquele caso da criança de 11 anos que foi espancada e morta dentro da escola em que estudava, lá no Sertão. A gente vem acompanhando esse caso aqui no AB1. De acordo com as investigações, pessoal, Alicia Valentina sofreu ferimentos graves na região da cabeça. Ela teria sido agredida por 4 meninos e uma menina dentro do banheiro da escola em Belém de São Francisco. Devido à gravidade dos ferimentos, a menina foi transferida para o Hospital da Restauração no Recife e, infelizmente, Alicia não resistiu aos ferimentos. A gente vai trazer todos os detalhes sobre essas investigações daqui a pouquinho aqui no seu AB1. Fábio Gomes está com a gente nessa edição e vai trazer os principais assuntos de hoje do nosso portal. E, infelizmente, os registros da violência não param. Teve homicídio aqui em Caruaru, onde foi que aconteceu esse caso, hein, Fábio Gomes? Conte pra gente. Um bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB1. Infelizmente, esse homicídio foi registrado no Alto do Moura, na localidade conhecida como Feira do Gado. A vítima foi um homem de 37 anos, morto por disparos de arma de fogo e, inclusive, um animal também ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, eles fizeram o isolamento do local e a Polícia Civil segue investigando esse caso para identificar a autoria e descobrir a motivação desse crime. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes, Almir. Ok, Fábio, tá combinado. E também tem o chamado dos nossos telespectadores sobre os problemas da comunidade, aquelas situações que dificultam o seu dia a dia na rua, no bairro em que você mora. E quem está chegando com as reclamações de hoje, no nosso Carro Link, é Franklin Portugal. Um bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Almir, e um bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. Mais uma missão aqui, né, de comunidade, mostrar problemas em que os moradores fazem solicitação ao poder público. Nesse caso, a gente está chegando agora aqui na rua Doutora Cláudia Monteiro, no Pinheirópolis, aqui por trás do terminal rodoviário de Caruaru. Como a gente pode ver aqui, né, nesse comecinho do nosso bate-papo, nossa conversa, rua sem calçamento e rua com esgoto, então problemas de saneamento básico. Claro que a gente vai dar ouvidos aos moradores daqui a pouco aí em relação a estas demandas, então a gente volta já já dentro do AB1 com esse assunto. Muito bem, Franklin. E por falar nos problemas da comunidade, hoje nós vamos ver um novo giro que a nossa equipe deu aqui em Caruaru para mostrar um problema que tem incomodado e prejudicado muita gente: os buracos espalhados pela cidade. Olha só. Caiu um buraco e o pivô estourou. Aí eu tive que trocar o pivô do carro. Gastou quanto mais ou menos? R$180. Além do perigo de um acidente, né, ainda corre o risco de quebrar ou furar um pneu, suspensão do carro. Que a gente já paga caro, né, no imposto para ter um carro desse, né, um carro popular, né? Entendeu? E a gente sempre está passando por esses buracos e tal, acaba tendo acidente. Eu já peguei aqui amortecedores com garantia, 2 anos de garantia que a gente fornece, ele estourado por conta de buraco.
Não tá fácil não, hein? Gessé Acioli também tá com a gente ao vivo e vai trazer notícia boa, porque tem muitas oportunidades no mercado de trabalho de Caruaru e região e também tem informações sobre as situações em que o colaborador não pode ser desligado da empresa. São situações que garantem o direito à estabilidade do profissional. Não é isso, Gessé? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Hoje é dia de AB Emprego, então a gente vai trazer as oportunidades aqui de Caruaru. Já adianto que tem muitas oportunidades aqui também para toda a região em várias funções. Então fica ligado que daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações. E falar também sobre o direito trabalhista, né? Esse período de estabilidade do profissional, o que se trata, né? Quem tem o direito, a gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho com a ajuda de um especialista também dentro do nosso quadro AB Emprego de hoje, Almir. Combinadíssimo, viu, Gessé? Até daqui a pouquinho. E agora vamos ver a previsão do tempo lá na Cidade das Flores, lá no Agreste Meridional. A previsão indica uma quarta-feira de sol com muitas nuvens. A gente está vendo aí um pedacinho de céu azul em Garanhuns, essas nuvens branquinhas aí, ó. Mas podem ocorrer pancadas de chuva também, hein? E à noite o tempo deve ficar firme por lá. Agora os termômetros marcam 24 graus e a temperatura mínima não deve passar dos 18. Vamos para o intervalo agora. Ainda nessa edição, você vai ver que foram encontrados 2 corpos no interior da Paraíba, que podem ser do casal de idosos aqui de Pernambuco, que está desaparecido há quase um mês. A gente também está acompanhando essa história e daqui a pouquinho tem todos os detalhes no seu AB1, que já começou. 11 horas 54 minutos e a gente volta já. Então, o seu AB1 está de volta, 11h55. Vamos dar um giro para ver o movimento do trânsito aqui em Caruaru nesse instante. Imagens para você aí da câmera que fica na Avenida Agamenon Magalhães, olhando aí do lado direito para a Avenida Manuel de Freitas. Tá vendo só? A gente vê parte da movimentação e daqueles veículos que estão parados do outro lado, do lado esquerdo do seu vídeo. O sinal abriu agora. Veículos em movimento nesse comecinho também aí do bairro Maurício de Nassau, na conexão dele com o centro da cidade. Movimentação considerada tranquila nesse momento, 11 horas e 56 minutos. Bom, e a gente segue acompanhando as investigações sobre a morte da menina, Alicia Valentina, que tinha 11 anos, pessoal. Ela foi espancada dentro de uma escola em Belém do São Francisco, no Sertão. De acordo com a polícia, ela foi agredida por 4 meninos e uma menina no banheiro dessa escola. Ontem, o corpo dela foi enterrado no município. Uma população inteira comovida e querendo respostas. No velório de Alicia Valentina, muita tristeza e emoção. O corpo da menina, que chegou do Recife na madrugada, foi velado durante o dia inteiro nessa funerária no centro de Belém do São Francisco. No fim da manhã, estudantes que conheciam Alicia estiveram no velório. Eles rezaram e fizeram uma oração junto com a família em homenagem à colega. Dona Lucimeire é vizinha da casa onde Alicia morava e lembra como a menina estava no dia da agressão. Ela vinha com a mãe dela e chegou na minha casa. Eu botei ela para sentar porque ela estava tonta, gritando muito, com dor de cabeça, com a mão na cabeça. Estava com a receita que a médica deu a ela para comprar os remédios, que eu achava até os remédios até fracos, que era mandou dar dipirona e paracetamol. Nisso aplicaram uma injeção na veia dela e mandaram a menina ir para casa. Aí quando ela quis passar mal na minha casa, aí eu disse, corre para o postinho com ela. Aí ela foi para o postinho. Aí quando chegou lá, o médico disse que o estado dela era grave. Aí foi quando ela veio para casa, que deitou, que a mãe foi ver, ela já não estava mais em si. Alicia Valentina tinha 11 anos e estudava na Escola Municipal Tia Zita. Na quarta-feira da semana passada, ela teria sido agredida por colegas da própria escola dentro de um dos banheiros. A menina foi levada para o hospital Dr. José Alventino Lima, mas voltou para casa. Mais tarde, depois de sentir muitas dores, foi levada novamente para o hospital e transferida para outra unidade de saúde em Salgueiro. De lá, foi encaminhada de ambulância para o Hospital da Restauração, no Recife. A mãe de Alicia, que prefere não mostrar o rosto, conta como tudo aconteceu.
no hospital, a médica disse, doutora Gabriela, que não era nada grave não. Aí passou as injeções, fui para o laboratório, aplicou e ninguém mandou eu ficar aguardando. Ela não. Mas, em nota, a Prefeitura de Belém do São Francisco disse que não houve negligência médica ou auto-hospitalar pelos profissionais de saúde que realizaram o atendimento e que a menina foi levada para casa pela mãe dela, sem autorização da médica plantonista. A família contesta a informação de que a paciente foi retirada do hospital e levada para casa sem autorização. Segundo a mãe de Alícia, ela recebeu uma receita para comprar medicamentos e ninguém falou para ela que a filha deveria ficar no hospital. É mentira, é mentira. A médica não mandou eu aguardar e nem as enfermeiras mandou eu aguardar de jeito nenhum. Aplicou a injeção, mandou para casa. Eu ia ficar fazendo o que lá, aguardando o que se não mandaram. A certidão de óbito de Alícia indica que a menina morreu por traumatismo craniano encefálico produzido por um instrumento contundente. O boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil indica que o crime será investigado como lesão corporal seguida de morte. Segundo o depoimento de uma tia de Alícia Valentina, a criança foi agredida violentamente por 4 meninos e uma menina e que não sabia informar detalhes sobre os fatos. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento. Em nota, o Conselho Tutelar de Belém do São Francisco informou que adotou as medidas necessárias e reforçou a importância do sigilo das informações para resguardar a imagem da vítima e da família e para não prejudicar o andamento das investigações. Para a população, fica a indignação e a tristeza. Parentes da menina falaram sobre esse momento tão difícil. O sentimento é de indignação, né, por tudo que aconteceu. A família da gente está sofrendo muito, não só uma família da gente, como toda a comunidade, porque é uma situação, além de ser uma jovem, cheia de vida, a vida toda pela frente, a forma como aconteceu, né? Como se tratou a situação. Acredito muito na justiça, acredito muito no trabalho da polícia, né? Que são os órgãos competentes que tomam a frente das investigações. Eu acredito que a justiça vai ser feita e o trabalho vai ser realizado de acordo com como tem que ser. E a gente aqui vai continuar acompanhando as investigações também desse caso, dessa tragédia, não é, pessoal? E a gente segue adiante com o seu AB1. Agora tem os problemas de comunidade aqui em Caruaru. Franklin, Portugal, está chegando com o nosso Carro Link, ou seja, tem mais um bairro com problemas, hein? E a gente vai ouvir os moradores. Boa tarde para você, Franklin. Boa tarde, Amir. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente volta aqui no AB1, né, para mostrar os problemas da Rua Doutora Cláudia Monteiro. Então, os moradores desta área do bairro Pinheirópolis, fica bem pertinho aqui do terminal rodoviário de Caruaru, entraram em contato, né, com a nossa produção para a gente mostrar aqui quais os problemas dessa rua. Olha, tem problema sim, vamos fazer o registro. Bem de perto, este problema. Portanto, desembarcando do Carro Link na rua Doutora Cláudia Monteiro. Gente, olha só que absurdo ter isso na sua rua de forma permanente, segundo o que relatam os moradores. Aqui não é água limpa acumulada. E se fosse água limpa seria ruim também, né? Porque desperdício de água não dá para aceitar também. Mas se trata de esgoto numa rua que não tem calçamento, desde lá do início até o final, não tem calçamento nessa rua, então os moradores sofrem, porque com esse esgoto todo aqui, quando chove, o volume da água que se acumula é bem grande e essa água toda direcionada para dentro das casas. Olha só, que dor de cabeça, né? Que problema para as pessoas poderem sair tranquilas para trabalhar, estudar. Elas não têm essa tranquilidade por conta do que acontece aqui na rua Doutora Cláudia Monteiro. Então a gente vem aqui com essa missão de escutá-los e esperando que o poder público também possa escutar estas pessoas. A gente tem a oportunidade agora de ouvir os moradores daqui, né, dessa área aqui de Caruaru, sobre esse problema tão grave como a gente pode ver, né? O ano inteiro eles se deparam com este tipo de cenário, conversando agora com, como é que você chama? Rosiane.
Boa tarde, Rosiane. Como é que se deparar justamente com isso? Sempre, sempre. É um problema que a gente vê muito perto de vocês. A gente sofre muito aqui, como vocês estão vendo. A gente sempre precisa de ajuda, está sempre recorrendo à ajuda das pessoas para nos ajudar, porque veja a situação da gente, é assim, ó, quando entope é o ano todinho desse jeito, né? Não pode passar carro, entra dentro da casa da gente, a gente não pode, os esgotos ficam tudo cheio para lavar roupa, para lavar prato, é uma situação precária e a gente vive abandonada aqui no bairro Pinheirópolis, não é essa situação desses esgotos. Mistura, né? A falta de calçamento com a falta de saneamento. Exatamente, é desse jeito. O calçamento ainda passou ali em cima, graças a Deus. Mas aqui embaixo a gente vive nessa situação. E a gente vive desprezado, ninguém nos ajuda. E a gente precisa, né, de ajuda aqui, porque a gente vai viver com os esgotos dentro de casa. Muito obrigado aqui pela participação. Agora conversando aqui com um artista, né, o repentista João Lourenço, né, João, como é que é essa situação aqui para todos aqui em volta, hein? Isso aqui continua há anos, eu moro aqui há 20 anos, essa é a situação. Aí agora chegou uma empresa aí para baixo, com o nome Bandeirante, ela fez um entupimento ali nos canos e a água retornou, está dentro das casas. Uma pessoa que já botou placa de venda na casa, eu vou tentar resolver. Estou em cadeia aí com o pessoal que me conhece, ver se tira essa lama de dentro da minha casa e de dentro das casas dos vizinhos. Me fale de novo, aqui é um problema pontual que a gente chegou, está encontrando, a gente está num período mais frio, também chuvoso, ou é direto assim? Isso aqui é 24 horas esse problema. Eles prometem que vem resolver, na sexta-feira a gente resolve, segunda a gente volta aqui. É aquilo que eu falei, há 20 anos que a gente mora aqui e benefício nenhum. Cabe também versos aqui para servirem como denúncia? Cabe sim. Eu agradeço a vocês, repórteres trabalhadores, os políticos mentirosos, invadem nossos setores, ganham com os nossos votos e esquecem dos moradores. Perfeito, muito obrigado. Eles merecem, os moradores merecem, né, o melhor. Muito obrigado pela participação e que os moradores também merecem ser ouvidos, né, para que essa demanda aqui possa ser resolvida de fato. Que a gente possa voltar aqui em uma outra ocasião, na rua Doutora Cláudia Monteiro, e encontrar um cenário completamente diferente, né, de dignidade, de normalidade aqui neste endereço que fica bem próximo da rodoviária de Caruaru. Almir? Franklin, muito obrigado pelas informações. Já pensou morar 20 anos num local assim, sem as coisas mudarem? A rua é extensa, como a gente vê nessas imagens aí. Olha o tamanho da rua, a largura dela e o tamanho dos problemas também. Olha a altura do mato aí, minha gente. Olha só quantos problemas reunidos, hein? Mas a gente foi em busca das respostas para os moradores, hein? A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras e eles disseram que a equipe de projetos vai aí ao local para fazer o levantamento dessas demandas, para fazer a inclusão no serviço de cronograma, não é? A partir da ideia de que os recursos financeiros estão disponíveis para resolver esses problemas, ou seja, quando esses recursos estiverem disponíveis, é que as obras vão alcançar essa rua, no bairro Pinheirópolis, né? Por enquanto, vai uma equipe para avaliar essas demandas. Não são poucas, como a gente está vendo, e a gente vai ficar torcendo para que chegue esse dinheiro, para que exista esse recurso para resolver esses problemas desses moradores também. Não é um caso isolado aqui em Caruaru. Todos os dias a gente acompanha aqui no AB1 reclamações muito parecidas com relação à falta de estrutura nos bairros e a gente vai seguir acompanhando também, cobrando uma solução para a situação dessa rua no bairro Pinheirópolis. Vamos seguindo então, não é, pessoal? Vamos para o Momento WhatsApp agora. Quem mandou o vídeo para a gente foi a Maria Maraísa, que mora no Xique-Xique, aqui em Caruaru. E ela está preocupada com o mato alto por lá. Vamos dar uma olhada? Que tá o matagal aqui, ó, no Xique-Xique, na etapa 3, por trás dos condomínios. E ainda por cima o pessoal fazendo jogando resto de material. Olha o mato como já tá cobrindo essas casas aqui. O povo estão se escondendo para fazer assalto.
A gente está vendo aí a imagem durante o dia, já preocupa, né? A gente está vendo aí essa quantidade de mato que a Maria mandou por meio desse vídeo. Olha só esse registro que ela mandou para a gente. E imagina à noite, como é que fica a situação por aí também. Bom, a gente falou com a Secretaria de Serviços Públicos, mas ainda não recebeu uma resposta. A gente falou, essa resposta ainda não chegou, a gente vai ficar aqui aguardando para que os moradores, assim como a Maria Maraísa, do Xique-Xique, saiba, não é, o que é que vai acontecer aí no bairro para resolver esse problema que está incomodando muito as pessoas. As pessoas precisam também saber o que é que vai acontecer a partir de uma denúncia como essa, de um registro lamentável como esse que a gente está vendo. A gente vai seguir cobrando também, viu, Maria? Assim que essa resposta chegar, a gente vai trazer para você aqui no Momento WhatsApp. E você que está acompanhando o AB1, não esquece, o seu vídeo também pode fazer parte aqui do Momento WhatsApp. Manda para a gente pelo 99198-8212. São esses problemas aí na rua, no bairro, problemas que tiram a paciência da gente e a gente precisa buscar uma solução mesmo. Então, conta com o nosso jornalismo para a gente mostrar o problema e cobrar uma solução. Tá combinado? A gente vai seguindo com o seu AB1. E agora, meio-dia, 10 minutos, a gente vai falar sobre coisa boa também, porque o AB Emprego dessa quarta-feira está no ar e a gente vai saber quais são as oportunidades que estão disponíveis aqui na nossa região. Gessé Acioli está chegando ao vivo com essa missão e eu diria que é uma missão muito boa, não é não, Gessé? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. É uma missão excelente, né, de trazer aquela esperança para quem está em casa nos assistindo e que está buscando uma vaga no mercado de trabalho. Hoje, para Caruaru, são 46 vagas que você confere agora quais são as funções que estão disponíveis. Em Caruaru, são 8 vagas para ajudante de motorista, uma para armador de estrutura de concreto, 2 vagas para atendente de lojas, 10 para auxiliar de armazenamento, 2 vagas para auxiliar de cozinha, uma para auxiliar de jardinagem na conservação de vias, uma para auxiliar de logística, uma para auxiliar de vidraceiro, uma vaga para auxiliar técnico na mecânica de máquinas, uma para carpinteiro, uma para caseiro, uma para chapeiro, uma vaga para eletricista, uma para instalador de painéis, uma vaga para jardineiro, uma para mecânico de refrigeração e climatização, uma para oficial de manutenção predial, uma vaga para operador de caixa, 2 para padeiro, 2 vagas para pedreiro, uma para saladeiro, uma para soldador e uma vaga para vendedor interno. Já as vagas exclusivas para pessoas com deficiência são uma para operador de caixa e uma vaga para auxiliar de limpeza. Pois é, e a gente acabou de receber outras vagas aqui para Caruaru, né, que foram divulgadas agora há pouco. Uma vaga para banhista de animais domésticos, uma vaga para mecânico de motor a diesel, uma vaga para montador de veículos e 2 vagas para motorista de caminhão. Além de Caruaru, outras cidades também têm vagas disponíveis, como Bezerros. Bezerros tem aí 23 vagas, com 8 oportunidades para auxiliar de linha de produção. E lá em Garanhuns estão disponíveis 10 vagas, 3 vagas disponíveis aí para ajudante de pedreiro para pessoas com deficiência. A gente lembra que a Casa do Trabalhador aqui em Caruaru, ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, na rua Floriano Peixoto, 147. E, se você não é de Caruaru, quer mais informações, é só entrar no site cedep.pe.gov.br, acessa lá, que vai ter todas essas vagas que nós trouxemos aqui e também outras informações importantes para você garantir essa vaga no mercado de trabalho. Almir. Exatamente, Gessé, exatamente. Então, a gente continua aqui no AB Emprego, falando agora sobre direitos do trabalhador, porque é importante saber, hein? Existem situações em que o colaborador não pode ser desligado da empresa. Quais são essas situações, hein, Gessé? Pois é, Almir, é o chamado a estabilidade no emprego, né? Estabilidade no trabalho. E a gente vai entender agora como é que funciona essa estabilidade com a ajuda da advogada trabalhista Jussara Amorim, que está conosco aqui. Jussara, conta um pouquinho para a gente o que se trata o direito a essa estabilidade no emprego quando o trabalhador não pode ser demitido. Boa tarde.
Boa tarde. Agradeço com grande alegria que estou aqui para falar desse assunto tão importante para todos os trabalhadores. Bom, a estabilidade é aquele período de tempo em que o trabalhador não pode ser demitido, seja por força maior, e caso ele venha a ser demitido, ele tem um direito à indenização pelo período da estabilidade. Quais são os casos específicos, por exemplo, quem tem esse direito? Bom, o direito à estabilidade, ele tem diversas situações em que ele pode ser concedido, né? A causa mais comum é o caso da gestante, que ela não pode ser demitida pelo período da gravidez, desde a confirmação da sua gravidez até 5 meses após o parto. Isso serve para que ela tenha a tranquilidade, né, nesse período, tanto para ela quanto para o seu bebê. Também temos o caso dos membros eleitos da CIPA, né, que é a Comissão Prévia de Acidentes e Comissão de Acidentes e Assédio. Nesses casos, os dirigentes eles não podem ser demitidos desde a confirmação, desde a candidatura até 1 ano após a candidatura. Né? Então, isso serve para que eles venham exercer a sua função e que não possa sofrer nenhuma retaliação. Também temos a questão dos dirigentes sindicais. Eles também não podem sofrer nenhuma demissão desde a candidatura até 1 ano após o exercício das suas funções, certo? Então, todas essas estabilidades, elas visam justamente também proteger os dirigentes sindicais para que eles não venham sofrer nenhuma dispensa para proteger os direitos dos trabalhadores. Doutora Jussara, muito obrigado pelas explicações. É importante a gente entender sobre essa estabilidade, porque são casos específicos, então o trabalhador nessas condições não pode ser demitido, é por isso que se chama estabilidade no trabalho. Almir. Exatamente, Gessé. São informações, orientações importantes para o trabalhador, claro, para a nossa condição, não é? De colaborador, de colaboradora, mas é muito importante também para as empresas, né? Estarem cientes dessas informações aqui. Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho para você. Olha, pessoal, a Receita Federal antecipou a conclusão do pagamento da restituição do Imposto de Renda 2025, hein? Mas existem algumas perguntas do contribuinte do tipo: eu fiz a declaração, mas ainda não recebi nada. E aí, como é que fica? Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Franklin Portugal, que vai trazer todos os detalhes, né, Franklin? Isso mesmo, muito boa tarde para você, Almir. Mais uma vez aí, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. Muito importante, sempre é um assunto que acaba suscitando dúvidas, e quem vai explicar para a gente essa questão do cronograma das restituições e também essa questão de se eu ainda não recebi a minha restituição, o que deu errado, né? Então, justamente Arthur Campos, auditor fiscal aqui da Receita Federal. Primeiramente, muito boa tarde, muito obrigado por participar aqui do AB1. O que a gente pode falar, então, desse cronograma e se a pessoa ainda não recebeu a restituição? Boa tarde, ouvintes. Se a pessoa ainda não recebeu a restituição, provavelmente ela pode ter caído em malha. Então, o que a gente orienta? Entre no site da Receita Federal, www.gov.br/Receita Federal, tudo junto, e acesse com a sua senha GovBR se sua declaração está em malha. Se está em malha, por essa página mesmo, você consegue enviar os documentos que estão faltando, consegue ter informações sobre o que qual é o tipo de malha, se é uma dedução, se é uma informação médica, enfim, você tem acesso às informações e como colocar o documento também através desse site da Receita Federal. O que ocorre nesse momento é dentro daqueles lotes residuais? É isso? Não, os lotes residuais, sim, exatamente. Os lotes ordinários, vamos dizer assim, os lotes comuns são 5 lotes, que o 4º e o 5º lote foram juntados agora em agosto, pagos em setembro. Então, a Receita antecipou esses lotes. Mas se você ainda tem imposto a restituir, ou cair numa malha, ou vai ser analisado e vai ser restituir mais para frente, existem os lotes residuais, que aí sim nesses lotes você vai receber a restituição normalmente. E muito importante, conforme a gente conversava anteriormente, né? A população tem que ficar ligada em quê? É muito importante isso, né?
fraudes. E o que a gente pode explicar em relação a fraudes ou tentativas delas, né, para as pessoas? Exatamente, importantíssimo. Os golpistas se aproveitam desses momentos, né, de que a mídia notícia que está saindo restituição, encaminham e-mails fraudulentos, WhatsApps fraudulentos. A Receita, é bom que se diga que a Receita nunca envia e-mail com links para você clicar, nunca envia com documentos anexados. Recebeu alguma coisa? Desconfie. O canal adequado é o aplicativo da Receita Federal ou o site www.gov.br/Receita Federal. Por esse caminho, é um caminho que você tem certeza, está seguro que aquele site é autêntico, aquelas informações são autênticas, não cai em golpe. Muito obrigado pela participação importante de Arthur Campos aqui conosco. Daqui a pouco eu volto com outro assunto aqui no AB1. Almir? Tá combinado, Franklin. Continuamos juntos nessa edição do AB1, não é? Muito obrigado por essas informações e até já. Vamos para o intervalo porque daqui a pouco tem informações, pessoal, sobre 2 corpos que foram encontrados na Paraíba e que podem ser do casal de idosos aqui de Pernambuco, que está desaparecido há quase um mês. Os detalhes no próximo bloco do seu AB1 que volta já, 12h, 19 minutos agora. AB1 de volta para você, 12h, 21 minutos, e a gente vai dar mais uma olhadinha no movimento do trânsito aqui na capital do Agreste. A gente dá um pulinho agora no centro da cidade, ali na rua Vigário Freire, para ver essa movimentação aí, ó. Muitos veículos saindo da Capitão João Velho, que dá acesso ali à rua Martim Júnior, aos Guararapes também. Seguindo adiante tem o bairro Santa Rosa, Vassoural, muitos veículos circulando nesse sentido, não é? E a gente percebe também a movimentação de pessoas ali pelas calçadas no centro comercial de Caruaru. Imagens ao vivo aqui na telinha da Asa Branca. E olha, pessoal, a Polícia Civil da Paraíba encontrou 2 corpos que podem ser de um casal de idosos aqui de Pernambuco. Seu Nelson e dona Célia Honorato estão desaparecidos há quase um mês. Um homem que se passava por corretor de imóveis está preso. Ele é suspeito de envolvimento no desaparecimento do casal e ainda pela tentativa de assassinato do filho deles na cidade de Sapé, na Paraíba. Tudo isso aconteceu depois que o casal assinou uma procuração para o suspeito negociar o imóvel da família. A Polícia Civil chegou até o local, na zona rural de Sapé, por meio de uma denúncia anônima. Os corpos encontrados ainda não foram identificados, mas a busca faz parte da investigação do desaparecimento do casal Célia e Nelson Honorato. Os idosos sumiram no dia 18 de agosto. A gente chegou no local e inicialmente a gente pôde avistar 2 corpos cobertos por manta e eles estavam também enrolados em cordas. E ao fazer o corte das cordas e retirar a manta, a gente viu que já se tratavam de 2 corpos em avançado estado de decomposição. Não tinha indícios suficientes para dizer se era masculino ou feminino e também pelo estado de decomposição dos corpos também a gente não pôde dizer também. Os corpos foram transferidos para o Instituto Médico Legal da cidade de Guarabira, onde vão passar por perícia. O laudo deve sair em até 10 dias. Até lá, a família do casal desaparecido, que mora em Pernambuco, pode vir à Paraíba para dar suporte na identificação. A Polícia Civil vai seguir em diligências investigativas. O primeiro passo seria realmente identificar se os corpos encontrados realmente são dos idosos, né? Que são necessárias algumas perícias que já foram feitas nessa data e agora é aguardar a liberação dos laudos. Pela data, em tese que seria do dia 18 de agosto até então, em tese o lapso temporal poderia ser realmente compatível, mas o que só pode ser confirmado com a perícia técnica. O desaparecimento do casal veio a público no dia 25 de agosto. O filho deles, um jovem autista, foi vítima de uma tentativa de assassinato. O suspeito dos crimes é Ailton Emanuel, um homem que se apresentava como corretor de imóveis e estava negociando a casa da família. No fim de agosto, ele foi preso na Bahia. Ailton também é alvo do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da Paraíba pela suspeita de exercer irregularmente a profissão. O principal suspeito do caso, ele ficou em silêncio, como todos já sabem, e não foi passada nenhuma informação partindo dele ou da família para que a polícia pudesse continuar as diligências.
Que história é essa, não é, pessoal? E a gente vai seguir acompanhando essas investigações também. Agora, meio-dia, 24 minutos, vamos até a redação para conversar com Fábio Gomes e falar sobre os principais assuntos do G1 Caruaru e região, porque um homicídio foi registrado aqui em Caruaru nessa quarta-feira, hein, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse ABU mais uma vez. E infelizmente foi isso mesmo, Almir, mais um crime de morte foi registrado aqui em Caruaru. Dessa vez o crime aconteceu no Alto do Moura, na localidade conhecida como Feira do Gado. A vítima foi um homem de 37 anos, identificado como Silvanei Miguel da Silva. Ele estava trabalhando no local quando foi emboscado e atingido por diversos disparos de arma de fogo. Um cavalo que estava próximo ao homem também foi atingido pelos disparos e foi socorrido por médicos veterinários. A polícia informou que, devido às gravidades dos ferimentos, o homem não resistiu e veio a óbito no local. A polícia militar fez o isolamento da área e a polícia civil investiga esse caso para identificar a autoria e a motivação desse crime. A gente segue acompanhando esse caso também e trazendo as novidades assim que a polícia civil confirmar as informações. Almir. Perfeitamente, Fábio. São assuntos ligados à área de segurança pública que o G1 sempre acompanha e traz essas informações aqui dentro do AB1. Para a gente mudar de assunto, estou vendo que tem obra de arte aqui de Caruaru que agora está lá no Vaticano, né, Fábio? Exatamente, Almir. A gente muda de assunto sim para falar agora de coisa bacana aqui da nossa área, da nossa região, porque uma obra de arte produzida aqui no Alto do Moura foi parar nas mãos do Papa Leão XIV. Foi um presente que o cônego Luiz Antônio, aqui de Caruaru, fez ao pontífice nesse último fim de semana, durante uma visita ao Vaticano. Essa obra ficou chamada como Lava Pés e tem como significado retratar a fé dos artesãos de Alto do Moura e também a fé, né, com esse ato simbólico de lavar os pés. Inclusive, o cônego Luiz Antônio ele gravou um vídeo nas redes sociais e a gente acompanha esse depoimento dele a partir de agora. De Caruaru, Alto do Moura para o Vaticano. Uma obra de arte feita pelo cônego Luiz Antônio, presente para o Papa Leão XIV. Estou muito feliz de estar aqui no Vaticano e trazer essa obra de arte, que é um lava-pés, fruto de minhas mãos, que fiz com muito amor, fiz rezando para presentear o Santo Padre. E desejo que esta peça retrate toda a história de Caruaru, do Alto Moura, dos meus pais, principalmente o mestre Luiz Antônio, que é patrimônio vivo de Caruaru e de Pernambuco. Aprendi dele esta arte e trago como presente para o Santo Padre, para que seja abençoado toda a inspiração dos artesãos do Alto do Moura. Que coisa bacana, né, Almir? Ver a nossa arte aqui de Caruaru, do Alto do Moura, ganhando o mundo, né? Mas, né? E é uma bela peça, não é? Que coisa boa. Bonito demais a gente ver um registro assim. E no G1 também tem a agenda cultural, Fábio Gomes. Tem sim, Almir. A gente já preparou a agenda cultural desse fim de semana e tem, inclusive, eventos que acontecem durante os dias de semana, os dias úteis. Porque, por exemplo, em Agrestina, aqui no Agreste de Pernambuco, o município está completando 97 anos de emancipação política e os festejos começaram ontem e seguem até amanhã, com diversos desfiles, programação religiosa e também programação musical. A partir das 2 horas da tarde de hoje, tem desfile cívico nas ruas da cidade e amanhã, a partir das 10 horas da noite, tem apresentações musicais com shows de Zé Vaqueiro e também da Natália Calazans. Já aqui em Caruaru, o fim de semana vai ser bem animado também. Tem a apresentação do humorista Matheus Ceará no Teatro do Shopping Difusor. Os ingressos já ainda estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos pela internet ou presencialmente na Banca Terceiro Mundo ou na Joca Barbearia. E tem também uma outra festa, um evento tradicional aqui na nossa área de cobertura, que é a Festa de Setembro do município de Poção, que vai ter diversos artistas também durante o fim de semana, entre a sexta e o domingo. Alguns deles são, por exemplo, Raissai Rodada, Michele Andrade e também a Rafaela Santos. Essa agenda completa pode ser conferida acessando o nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Almir. Combinado, Fábio. Está todo mundo convidado para acessar o nosso portal. Muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma boa tarde especial para todo mundo que está ligado aqui com a gente. Muito obrigado, Fábio. Agora meio-dia, 29 minutos. Vamos seguindo, não é, pessoal? Porque conduzir um veículo pelas ruas de Caruaru é ter a certeza de que a gente vai encontrar o quê, hein? Buracos. Muitos buracos, não é não? Um problema que prejudica os motoristas, mas prejudica o pedestre também. A gente está de olho nessa situação há meses. Aí a nossa equipe deu mais uma circulada pela cidade e olha o que a gente encontrou. Não era para ser assim.
mas grande parte das cidades brasileiras vive esse problema. A pavimentação que é feita é facilmente destruída em alguns pontos diante de um período chuvoso. É como se o material usado fosse insuficiente ou não adequado para estar lá por pelo menos 10 anos ou mais. E assim um condutor ver esse filme se repetir. Buracos, sempre eles, atanazando a vida do pagador de impostos. Como é que é ter que dirigir para o Caruaru assim, hein? É muito ruim. E a suspensão do carro é quem paga, né? A gente paga muito caro por isso. A gente paga IPVA caro, que é para arrumar isso aí, e a gente não tem isso em volta. Isso é um prejuízo, uma situação injusta, né? Injusta. Essa semana mesmo eu gastei na suspensão do carro. Tive que trocar um pivô por causa de buraco. Caiu um buraco e o pivô estourou. Aí eu tive que trocar o pivô do carro. Gastou quanto mais ou menos? R$180. Esta é a Avenida José Pinheiro dos Santos, no bairro Pinheirópolis, em um ponto que desagrada muitos condutores diariamente. E eles não se poupam na hora de reclamar. Além do perigo de um acidente, né, ainda corre o risco de quebrar ou furar um pneu, suspensão do carro. É bem complicado. E aqui é uma parte da cidade que o pessoal usa muito, né? O pavimento não aguenta chuva, né? Não aguenta não. Aqui a gente sempre tem que escolher. Às vezes quando dá para escolher não passar por aqui, eu não passo não. Saindo do bairro e indo para a BR-104, justamente neste local, perto do radar de velocidade. Mais buracos. E fica claro para as pessoas: se já se paga tanto imposto, por que não fazer os reparos da forma correta e que possam durar por pelo menos uma década sem mais dores de cabeça? Agora, mais buracos, e desta vez na Avenida João Soares de Lira, no bairro Panorama. Para os carros, a possibilidade de danos. Já para quem estiver de moto, a chance real de queda, caso por desatenção alguém não consiga desviar dos buracos. Viemos até esta oficina, ainda no bairro Panorama. E aqui, Jaime trouxe o veículo para que o mecânico desse uma boa olhada na suspensão. Os buracos nas ruas e avenidas de Caruaru comprometem muitas partes. Infelizmente é uma situação muito precária, né? Porque a gente já paga caro, né, no imposto para ter um carro desse, né, um carro popular, né? Entendeu? E a gente sempre está passando por esses buracos e tal, acaba tendo acidente. E o custo de uma suspensão dessa é muito caro, né? E a gente já paga muito imposto, né? E a gente anda numa situação dessa, né? Infelizmente é complicado, entendeu? O dono da oficina, Ranieri Nemésio, afirma que nos últimos dias a procura por serviços de reparos na suspensão dos carros aumentou bastante. A demanda é muito grande em questão de suspensão, entendeu? Aqui na cidade, muito buraco. As pessoas procurando bastante. A demanda aumentou aqui em torno de 50% a 60%. A procura para fazer revisão na parte de suspensão dos veículos. Para quem está em casa entender, o que o buraco provoca? Ele acaba atingindo o amortecedor? É todo o componente de suspensão, né, ali na torre do amortecedor, como coxins, batedores, molas, e consequentemente uma coisa puxa a outra. Você estoura a amortecedor de um buraco, já danifica outro componente da suspensão. A procura aumentou bastante, principalmente em amortecedores. Eu já peguei aqui amortecedores com garantia, 2 anos de garantia que a gente fornece, eles estourados por conta de buraco. Já pensou? É buraco que não acaba mais, não é, pessoal? Então vamos às respostas. Sobre as ruas mencionadas aí na reportagem, entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras e eles disseram que uma equipe vai aos locais para fazer um levantamento das manutenções necessárias. Em relação ao trecho local da BR-104, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, diz que atualmente estão sendo realizados serviços de tapa-buracos na BR-104 aqui em Caruaru e que estão programados para ocorrer nos pontos citados também, seguindo um cronograma previsto para acontecer nos próximos dias. A gente vai seguir também dando essas circuladas aqui na cidade para conferir esses buracos e torcer pelo conserto também, pelos reparos nessas vias tão importantes aqui da cidade. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Porque hoje também é dia de falar sobre o direito do consumidor aqui no nosso telejornal. E a bronca dessa quarta-feira é a seguinte: imagine você fazer uma compra ali pela internet, o pedido, atrasar um bocado, demorar que só, e quando chegar esse produto, vem cheio de problemas. Olha aí que situação.
Gessé Ascioli está voltando ao vivo e vai falar sobre esse problema agora. Gessé, uma boa tarde para você mais uma vez e conte o que é que o consumidor pode fazer diante de uma bronca como essa, hein? Oi, Almir, boa tarde para você. Boa tarde novamente para o público que está nos assistindo. A gente volta agora para falar de uma situação bem complicada. Como você citou, é o caso do Eduardo Oliveira, que é diretor de marketing. Ele passou para a nossa equipe a informação de que tinha feito a compra, atrasou por várias vezes, depois teve aí o problema de vir errado. Vamos conferir a situação do Eduardo. Nós tivemos um problema, nós fizemos um pedido de 20 fardamentos a uma empresa, onde nós tivemos diversos problemas, desde adiamento de datas, fizemos o pedido que era para ser entregue no dia 10 de julho, eles procrastinaram várias vezes, várias datas, entramos em contato e tal, e a gente teve esses problemas com data, e sem falar que o fardamento veio diferente do que a gente pediu. O comprimento estava errado, então a gente vestia, levantava as mãos aqui, tipo a farda subia muito, as golas vieram tortas também, a gente teve esse tipo de problema que gerou um desconforto. A gente tentou resolver diretamente com a empresa para fazer o estorno, mas não foi possível e a gente voltou aqui para resolver a situação. Pois é, a situação bem complicada, que a gente tem aí, comprar um produto, ter essa dor de cabeça da entrega e ainda vir errado. E a gente vai entender agora como resolver essa situação com o advogado, o Alisson Medeiros, que está conosco aqui, vai nos ajudar. O Alisson, conta para a gente, nessa situação do Eduardo, o que fazer? Boa tarde. Olá, boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos que estão assistindo. Bem, o caso do Eduardo, nós verificamos aí de cara 2 problemas. O primeiro problema é o atraso da entrega. O vendedor, o fornecedor, ele tem por obrigação de cumprir o prazo de entrega que ele estabeleceu nessa relação de consumo. Então, o Eduardo aí de cara, se ele quisesse ter não recebido essa mercadoria, e exigido a devolução do valor pago, ele poderia ter feito. Mas, como ele recebeu essa mercadoria, nós esbarramos aí no segundo problema, que é a questão do vício do produto, que veio diferente do tamanho que ele solicitou. Nesse caso, a gente aplica aí o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, o Eduardo ele vai poder exigir o cumprimento da obrigação pelo vendedor, ele vai poder escolher aí também a devolução da quantia paga, a substituição do produto ou, se ele resolver ficar com esse fardamento, o abatimento proporcional do preço. Lembrando que essas opções são de escolha do consumidor e não do vendedor. E aí, se porventura não tiver acordo junto a esse vendedor nessa situação, o recomendado é que ele procure o PROCON, faça um requerimento inicialmente ao vendedor para ter a prova dessa resolução. O vendedor vai ter um prazo aí de 30 dias para resolver. Não resolvido em 30 dias, ele pode escolher as opções como eu te informei, E aí, o que é que acontece? Caso não resolver esse problema, ele pode procurar o PROCON, formalizar uma denúncia e tentar resolver isso aí na esfera extrajudicial ou diretamente na esfera judicial através do juizado especial da relação de consumo. Então, ele pode fazer essa representação judicial sem advogado, no valor de até 40 salários mínimos, ou, se ele se sentir mais seguro, tendo o auxílio aí de um profissional do direito, contratar um advogado de sua confiança e ingressar com essa ação na esfera judicial. O Alisson, em casos específicos como esse, a gente sabe que existe aí na compra do fardamento as especificações do material, do tamanho e tudo mais, que veio errado, como ele citou. Em casos de o material também não ser aquele que foi divulgado, também se tem o direito da devolução e do ressarcimento? Sim, ele vai ter o direito, tanto pelas especificações na questão do tamanho, que não estão de acordo. Se o material também não estiver de acordo, ele tem direito a exigir isso aí, quanto também a questão de dano moral ou eventual dano material em razão de algum prejuízo que ele tenha tido pelo atraso na entrega desses fardamentos. Tudo isso pode ser pleiteado, sim, na esfera judicial ou na esfera extrajudicial através do PROCON, tentando um acordo. Como tudo isso tem a ver com o direito do cliente, a gente sabe também que há dicas para o pessoal que faz compras, por exemplo, em relação a pedidos. Tem o produto que a gente compra específico, mas tem também os pedidos, como esse caso do Eduardo. Isso. O ideal é que você, antes de realizar um pedido, você verifique junto ao vendedor todas as especificações desse produto, as particularidades desse produto, para que você tenha ciência realmente do que você está comprando. E assim que você recebe esse produto, você verifique se realmente veio de acordo, essa compra, tudo certinho, para você não ter dor de cabeça aí na esfera judicial ou extrajudicial, e não passar por esse tipo de constrangimento.
O Alisson Medeiros, muito obrigado pela participação aqui conosco. É isso, Almir. Se você em casa tem algum problema, assim como o do Eduardo, como de tantas outras pessoas, e deseja tirar as dúvidas com a ajuda de um profissional no nosso quadro Seu Direito, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o DDD 81 99198 8212, e participar aqui. Toda quarta-feira a gente está tirando essas dúvidas. Almir. Exatamente, Gessé. Afinal de contas, o seu direito está garantido aqui no AB1, hein? Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho para você. E vamos seguindo, vamos em frente porque está na hora do AB Esporte. Olha, tem oportunidade boa para quem curte aquela corrida básica. Não é isso? Herbert Ramos, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir, boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o AB1. A corrida Eu Amo Gravatá Night Run segue com inscrições abertas para todo mundo que se interessar. Essa pretende ser a primeira corrida realizada durante a noite, lá na cidade de Gravatá. O evento está marcado para as 18 horas, 6 da noite, do dia 15 de novembro. Feriadão, então uma baita oportunidade de se exercitar, se desafiar e participar dessa corrida. Inclusive, esse evento vai ter um espaço muito legal para as crianças, com categoria Kids, muita diversão, muito exercício, prova. Todo mundo que quiser também competir em alto nível, muito bacana. O kit para os participantes dessa corrida reúne medalha, camisa, mochila, chip. Quem quiser garantir uma vaga na corrida e saber mais informações, pode acessar o site que está aparecendo aí na sua tela, ticketsports.com.br. Uma baita oportunidade, 15 de novembro, feriadão, passar o feriadão correndo, se exercitando e se divertindo, não é, Almir? Exatamente, Herbert, até porque Gravatá já é conhecida pelo clima que tem, né? Aquela temperatura agradável. À noite deve ser melhor ainda, né? Então tá feito esse convite aí pra galera. Agora a gente vai sair das ruas e vai seguir para os gramados, né, Herbert? Porque teve mais uma equipe aqui da região estreando na segundona do Pernambucano. Teve sim, Almir, infelizmente foi uma estreia com derrota. O Águia jogou fora de casa e perdeu para o Vitória na estreia da equipe pela Série A2 do Pernambucano. Perdeu por 2-0. Esse jogo foi válido pela segunda rodada da competição, mas na primeira rodada o Águia tinha folgado. Então o Águia acabou jogando apenas na segunda rodada contra o Vitória, acabou sendo derrotado por 2-0. Com esse resultado, nós temos já aqui a segunda rodada. Porto 2-0 no Caruaru City, o jogo que nós acabamos de mencionar. Vitória 2-0 no Águia, esse jogo foi ontem, 3 da tarde. Tivemos no sábado o América vencendo o Belo Jardim 2-0 também, resultados iguais aqui nas partidas. E teremos a finalização da rodada com Ipojuca e Centro Limoeirense. Com essa finalização, já dá para a gente conferir um pouco de como está a classificação da segunda divisão do Campeonato Pernambucano. A segunda divisão que no momento tem no Grupo A, Vitória na liderança com 4 pontos, seguido de Porto com 4, Ipiranga 1, Caruaru City 1 e Águia 0. Esse grupo tem a maior parte dos integrantes aqui do interior do estado. O grupo B, por enquanto, o América com 6 pontos, Belo Jardim representando o interior com 3, Centro Limoeirense com 0, ainda vai estrear na competição contra o Ipojuca, Ipojuca 0, perdeu na estreia para o Belo Jardim e Vera Cruz 0. Essa é a tabela de momento da segunda divisão do Campeonato Pernambucano. A gente vai seguir acompanhando as movimentações, também contratações, troca de treinador, tudo sobre a segundona lá no GE Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, Almir. Joia, Herbert Ramos, valeu, aquele abraço para você e até amanhã. Vamos para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a escolha da profissão. Os estudantes ficam na dúvida ali, segundo ano, terceiro ano, né? Tá na hora de tomar essa decisão que é tão importante e pode contar com a orientação dos especialistas. A gente até preparou uma reportagem sobre isso e você vai conferir já já aqui no seu AB1. Meio-dia, 43 minutos, a gente volta em instantes. Então estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 46 minutos e ainda dá tempo para mais uma olhada no movimento do trânsito aqui em Caruaru. Essas são imagens aí da rua Rui Limeira Rosal. Quais são os acessos possíveis por aí? Na base do seu vídeo ali direto
tem acesso aí para o Parque 18 de Maio, retorno para o centro da cidade, ou então acesso para o bairro Petrópolis, né, para o bairro Pinheirópolis também. E ali à esquerda a gente tem bairro Santa Rosa, Vassoural, ou seja, é um local também muito movimentado porque é bastante populoso, né? Além dos pontos comerciais que a gente pode ver, muitas residências aí nesse pedaço da cidade, nessas imagens ao vivo. E agora a gente vai dar uma força para os estudantes que estão de olho no futuro, mas ainda não decidiram assim sobre qual será a profissão. Pensando nisso, a gente preparou uma reportagem com dicas e orientações que podem ajudar na hora de tomar essa decisão sobre a carreira que esses estudantes vão seguir. Você já passou por aquele momento que parou e pensou, bom, e agora? Ou melhor, já escutou aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Pois é. Para muitos jovens, essa decisão pelo futuro chega na transição entre a adolescência e a vida adulta. Um momento tão desafiador e de tantas responsabilidades faz-se necessário uma atenção especial com a nova geração. Neste colégio daqui de Caruaru, a mocidade está afiada e começam a compreender bem atualidades no mercado, seu papel na sociedade, através de ações importantes como a Feira de Profissões. Bem, eu vejo encontro de profissões como um momento muito gratificante, onde nós alunos conseguimos aprender sobre várias profissões, em que nós conseguimos almejar e até descobrir novos mundos, né? Muitas profissões onde muitas vezes nós nem sabíamos que existíamos ou como era a vivência e a experiência da profissão. Esse projeto é um projeto completo, né? Então os alunos eles têm contato com diversas áreas, diversos profissionais, têm contato com o mercado de trabalho, com as faculdades. A gente está agora com visitações das faculdades, fizemos testes vocacionais também recentemente. Então é um projeto, né, que a gente entende como um projeto completo nessa orientação profissional, nessa ajuda, né, na escolha profissional para que eles possam tomar decisões seguras e assertivas para o futuro. E se engana quem pensa que essa escolha precisa ser feita sozinho. Pais, professores, psicólogos, todo mundo exerce um papel importante nesta jornada. Os pais têm um papel primordial nessa questão da escolha, nessa orientação, né? Então, vimos a importância também de incluí-los nesse projeto. A conversa com os pais é muito principal, muito importante, né? Porque eles guiaram a gente a nossa vida toda. Então, se eu penso numa profissão, eu quero saber se minha mãe, se meu pai concorda com isso, para me ajudar também, para me guiar, porque eles viveram mais tempo que eu, eles sabem muito mais que eu também. Então, eu tendo esse encontro de profissões, eu visualizando o que eu quero, eu tenho essa conversa com eles para ver se eles concordam comigo, se eles podem me guiar nesse assunto também. E sobre as novas tendências de mercado? A tecnologia, a união da inteligência artificial com as profissões atuais já fazem parte da rotina de conhecimento destes estudantes. Está cada vez mais difícil para a gente se enquadrar no mercado de trabalho, que a gente tem que se qualificar cada vez mais e procurar sempre estar se integrando das novas tecnologias que tem. E para a gente que é jovem, ter o encontro de profissões aqui é importante para que a gente se integre nesse meio e que a gente já tenha consciência do que a gente vai ter que fazer para se colocar nesse mercado de trabalho. Alguns já sabem de cor o que querem ser. Médica. Eu penso em economia ou administração de empresas. Eu quero engenharia civil. Mas nem sempre é uma decisão fácil de se escolher. Tem quem sabe desde criança, mas tem outros que ainda estão se encontrando. Nossa equipe conversou com Francisco Sarinho, mestre em gestão empresarial e coordenador do curso de gestão em negócios da Uninasal de Caruaru. Ele trouxe algumas dicas importantes na escolha da profissão que irá seguir. Essa é uma decisão muito importante que muitas vezes vai direcionar esse jovem para a carreira profissional para o resto da vida, né? Então é muita responsabilidade para pouca idade. Então é muito importante que eles levem em consideração abrir esse diálogo, principalmente no ambiente familiar, dentro de casa, isso é muito importante, né? Essa discussão e troca de experiências com os pais, né, e com outros familiares, ela é muito importante. Esse diálogo também ele deve ser aberto dentro da escola, né, com apoio pedagógico, com os professores, né, porque essa discussão, de acordo com as áreas de atuação dos professores e com esse apoio pedagógico, fica mais fácil ser assertivo. No fim das contas, escolher uma profissão pode parecer assustador, mas não precisa ser. O segredo é conhecer, experimentar e se informar. Uma outra dica importante é a questão da leitura e da pesquisa. Então é muito importante pesquisar sobre as 3 áreas principais, a área da saúde, a área de humanas, a área de exatas, ler sobre as profissões, as áreas de atuação e realmente as oportunidades de mercado. É importante saber que o futuro começa hoje e a sociedade tem um importantíssimo papel na construção dos próximos representantes.
Uma escolha nem sempre será definitiva. Tem tempo para recalcular. Mas com ajuda, a juventude pode ser ainda mais assertiva e acreditar que seus trabalhos poderão transformar a sociedade brasileira. É isso aí, agora é 12h51 e o assunto agora é aluguel por temporada em condomínios, hein? Porque algumas regras mudaram depois de uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, para a gente entender melhor esse assunto, a gente vai voltar a falar ao vivo com Franklin Portugal, que continua com a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira. Franklin. Isso mesmo, Almir. Esse assunto também ganhou uma atenção nacional, em que se debruçou o Superior Tribunal de Justiça, então, aqui no Brasil. E quem vai dar mais detalhes para a gente de tudo isso, dos assuntos ao redor que permeiam esse tema, né, é Rafael Rufino, advogado especialista em direito condominial, aqui com a gente também no AB1. Muito boa tarde, Rafael. Então, em que se baseia, então, essa decisão aí dessa proibição de fazer uma locação por curta temporada em condomínio? Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos. Então, justamente, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, como você colocou, traça de diretrizes no sentido de que vai ser justamente o condomínio, através da convenção condominial, que vai definir os parâmetros de possibilidade ou não desses aluguéis por temporadas muito curtos, 2, 3 dias, um carnaval, um feriado, um final de semana, justamente para preservar a segurança e a acessibilidade dos condôminos às áreas condominiais. Então, quais são os argumentos mais detalhados que fazem essa proibição, essa determinação ganhar força? Perfeito, Franklin. Então, justamente o fato de que muitas vezes os condomínios residenciais estavam se deparando com situações em que pessoas estranhas ao convívio dos condôminos em geral, adentravam as dependências do condomínio, fragilizando a segurança e também ocasionando situações de constrangimento, como você se deparar com uma pessoa que você nunca viu, que convida outras pessoas para o seu condomínio e só vai passar lá 2 ou 3 dias, além de aumentar o número de lixo, aumentar o fluxo de pessoas, questões que que se tornam atípicas naquela convivência condominial e que podem ser reguladas pela Convenção do Condomínio. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho um imóvel em um determinado condomínio, eu coloco para essa locação temporária, aquele consumidor que vai passar aquele tempo, ou que pretende passar, né? Ele pode ser barrado no condomínio, então? Se a previsão da Convenção Condominial ditar desta maneira que os fins para os quais se destinam aquelas unidades imobiliárias é estritamente residencial e não para aluguel por temporada, sim, ele vai poder ser barrado. Tem que estar claro na convenção, então, essa questão, né, de barrar, né, de proibição. Justamente, seria de imprescindível necessidade os condomínios aí se atentassem a ratificar ou a retificar suas convenções para que conste essas determinações de maneira clara e transparente, evitando constrangimentos futuros. Se a convenção não fala nada a respeito, então deixa essa brecha também para uma permissão? Exatamente. Se a convenção do condomínio é silente, e aí eu já deixo o destaque para que deveria ter essa previsão, mas se ela é silente, fica aí o bom senso entre síndico, entre proprietário e entre aqueles que pretendem alugar essas unidades imobiliárias, entrando em contrato com a sindicância, vendo a possibilidade de ser feito esse aluguel por prazo muito exíguo, 2, 3 dias, um feriado, para que se evite constrangimentos maiores e até ações judiciais. Se a pessoa incorre na questão de colocar esse imóvel à disposição para alocação em curta temporada e a proibição, que penalidades pode haver, né? Aí com certeza a convenção do condomínio vai prever uma multa caso o condômino, mesmo ciente da convenção condominial que proíbe o aluguel por temporada de baixo prazo, assim continua fazendo e disponibilizando sua unidade imobiliária em plataformas digitais, poderá sim ser multado. Há clientes consumidores que acabam fazendo essa locação sem saber que o condomínio proíbe essa locação de curta temporada, né? E acabam entrando numa enrascada, e acabam ingressando também na justiça. Infelizmente isso é comum, Franklin. Na verdade as pessoas alugam, pensam, o apartamento é meu, eu comprei, está no meu nome, eu alugo para quem eu quiser, pelo tempo que eu quiser, o período que eu quiser. E quando você mora em condomínio, não funciona bem assim. Você tem que seguir todas as regras que são pré-determinadas na convenção. Muito obrigado, então, pela participação aqui no AB1 de Rafael Rufino aqui com a gente. Almir. Muito bem, Franklin. Valeu, hein? Valeu por todas as informações nessa edição do AB1. Bom trabalho para você, Franklin. Muito obrigado.
E olha só, pessoal, em Garanhuns estreia hoje a peça Chico Xavier em Pessoa. O produtor teatral Renato Pietro mandou um vídeo falando sobre esse espetáculo. Vamos conferir? Meus amigos queridos que estão assistindo a BTV, tudo bom? Quem está falando é Renato Pietro, o André Luiz do filme Nosso Lar, protagonista dos maiores sucessos do cinema brasileiro, do filme Nosso Lar, que você assistiu. Eu estou em Garanhuns, hoje à noite, quarta-feira, às 20h15, eu estarei no Sesc Garanhuns, me apresentando com o espetáculo Chico Xavier em Pessoa, um dos maiores sucessos do teatro brasileiro, assistido por mais de 500 mil pessoas. Um espetáculo diferente, inédito, que vai te emocionar muito. Os ingressos você pode comprar no Simpla. Então convide seus amigos, eu aguardo você. Hoje, 20h15, no Sesc Garanhuns, vem assistir Chico Xavier em Pessoa. Esse espetáculo vai mudar a sua vida para melhor. Venha! E amanhã é dia de abrir o nosso consultório para falar sobre catarata. Tem AB Saúde e você também pode participar mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 99198-8212. O AB Saúde desta semana vai falar sobre catarata, um problema que afeta cerca de 65 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, 25% dos afetados têm idade acima de 50 anos. A catarata é a opacificação do cristalino, que causa visão embaçada e pode evoluir rapidamente. Comum na terceira idade, mas também pode afetar pessoas mais jovens, e se não tratada, pode levar à perda total da visão. Manda sua pergunta no WhatsApp da TV Asa Branca, que um especialista vai responder. AB Saúde é no AB1. E é amanhã. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com a gestora do Porto Digital de Caruaru, Pamela Dias, para falar sobre como é que esse equipamento de inovação e tecnologia funciona na prática e os impactos que ele deve provocar no município e na região. O Panorama começa às 2h, hein? Na Rádio que Toca Notícia. E o AB1 dessa quarta-feira termina agora, agradecendo a sua companhia e marcando mais um encontro para amanhã, quinta-feira, aqui na telinha da Asa Branca. Uma ótima tarde para todo mundo e até lá, se Deus quiser. Valeu, pessoal!